Ok? Eu quero lhe saudar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação e todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, seja toda a glória. Quero desde já lhe agradecer pela sua inscrição no canal, você que está me acompanhando, você que tem visto os vídeos, está sendo alimentado pelo Evangelho da Graça, o Evangelho da graça de Cristo, que foi manifestado o conhecimento da graça no apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, e também foi revelado a nós, a sua igreja, e está sendo revelado nesses últimos dias, não dos últimos dias da Bíblia, mas os nossos, porque os últimos dias da Bíblia já aconteceram. Tem um assunto, eu tenho um estudo muito bom sobre isso. Então, a você que seja bem-vindo, né, que esse alimento espiritual possa estar lhe ajudando a sair do sistema religioso judaico, que é o sistema evangélico. É o evangelho, a igreja, a religião evangélica, ele tem o sistema doutrinário, o doutrinal misturado, misto, né, entre o evangelho da graça e o evangelho do reino, ou seja, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão está misturado, né, dentro da religião evangélica. E nós vamos ver isto aqui, você vai acompanhar comigo. E eu quero dar continuidade, em nome de Jesus, no nosso estudo sobre o antes da cruz e o depois da cruz. No final do estudo, se você gostou, você que vai ver esse estudo, se você gostou, você me ajuda em oração e se inscreva no canal, né? Seja aí um abençoado e um abençoador, né, desse estudo. Você se inscreva no canal, né, para que possamos manter este canal, né, abençoando vidas. E o nome do canal é Iluminados pela graça de Cristo Jesus. Amém? Iluminados pela graça. Amém? O nome do canal é Iluminados pela Graça. Porque nós pregamos, eu prego o Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho isento de lei, sem dogmas, sem ordenanças, sem sacrifícios. Amém? E nós vamos ver isso aqui. E o tema é a continuação do estudo passado. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz e depois da cruz. Você vai ver coisa aqui que eu acredito que você nunca viu, né? Você que é um estudante da palavra, ou você que frequenta a tão famosa escolinha dominical, né? Mas aqui você vai ver que na escolinha dominical não ensina isso aqui. O evangelho da graça, né? O evangelho da cruz de Cristo. Amém? Então vamos lá? O antes da cruz e o depois da cruz. Me acompanha, depois você acompanha na tua Bíblia com os versículos. Vamos ver. Então, antes da cruz, o que existia ou o que já tinha, o que eles faziam, o que os judeus faziam antes da cruz? Bom, primeira coisa, eu quero que você leia comigo lá no Evangelho, no livro histórico de João, no capítulo 19 e o versículo de número 30. Aqui é que começa toda divisão, todo divisor de águas está aqui. O versículo 30 diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, esta palavra aqui faz toda a diferença. Está consumado, que no grego o termo é tetelestai, certo? Está consumado, está feito, está terminado. Terminado o quê? Consumado o quê? Né? Então você vai ver que a partir daqui, antes daqui era uma coisa, o mundo era o mundo judaico, ele consumou o mundo judaico. Daqui para frente, agora, é o reino de Cristo,
é o reino espiritual, é o domínio de Cristo, a ordenança de Cristo, o mandamento de Cristo. Amém? Então, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai, ok? Então, a partir daqui, a partir da cruz, é uma nova história. Antes da cruz, era uma história. Depois da cruz, é uma nova história. Vamos ver? Então, antes da cruz, pastor Van, o que aconteceu? O que eles faziam antes da cruz? Vamos ver aqui. Antes da cruz, era dito entre os judeus, lá em Israel, para abençoar alguém, eles diziam: Deus te abençoe. Vamos ver isso aqui, lá em Número, louvado seja Deus. Vamos ver aqui no livro de Número, você vai acompanhar comigo, no capítulo de número 6. Olha como é que eles tinham esse costume, os judeus, né, o povo de Israel. Número capítulo 6, e o versículo 24 a 27. Número capítulo 6, 24 a 27. O 24 diz: o Senhor te abençoe. Era um costume que eles tinham. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então eram os costumes que eles tinham para abençoar alguém, uma família ou algo, era pôr a mão, eles estendiam as mãos e diziam: o Senhor te abençoe. Isto antes da cruz, eles pediam a bênção de Deus. Agora, e depois da cruz, pastor, mudou? Mudou. Vamos ver o que diz Efésios. Vamos ver. Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. E o versículo 3 e 5. Olha agora como é que diz agora. Versículo 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo como mudou? Nos abençoou com todas. Então, preste atenção que depois da cruz, agora nós, tanto judeus como gentios, que crê no sacrifício de Cristo, somos abençoados com todas. Algumas não. Não fomos abençoados com a metade. Jesus não fez o sacrifício dele na cruz, derramou seu sangue para abençoar com a metade, e a outra metade ele disse: você faça jejum para conseguir a outra metade, ou então participa, né, da Santa Ceia e você conquista a outra metade, ou então dê o dízimo para conquistar a outra bênção. Não, o texto não diz isso. Leia comigo, você vai aprender o que é graça. O Evangelho da Graça é isso aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O 3, em Cristo Jesus. Aí ele diz, o 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a vontade de Deus foi que nós, gentios, tanto gentios como judeus, ou tanto judeus como gentios, fosse filhos de Deus, ok? E já nascemos em Cristo Jesus, depois da cruz, com todas as sortes de bênçãos. Já nascemos abençoados, com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Então, antes da cruz, o Senhor te abençoe. Depois da cruz,
eu nasci abençoado, eu já sou um abençoado, eu já fui abençoado, Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Está aqui o versículo 6, com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Agora, antes da cruz, pastor, mais um ponto. Antes da cruz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Toda a humanidade, tanto gentil como judeu, estávamos mortos nos delitos e pecados. Efésios, capítulo de número 2. Vamos ver aqui o que diz. Efésios, olha só. Efésios, capítulo de número 2, e o versículo do 1 ao 3, que diz: E vos vivificou, estando nós mortos, e que em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, noutro tempo, antes da cruz, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes da cruz, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso antes da cruz. Estávamos mortos nos delitos e pecados. Antes da cruz. Mas, pastor Van, e depois da cruz? Depois da cruz, nós fomos ressuscitados para a vida eterna. Recebemos vida. Depois da cruz, fomos ressuscitados. Vamos ver isto. Antes da cruz, morto espiritualmente. Antes da cruz. Depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aconteceu isso aqui, ó. Timóteo. Vamos ver aqui. Timóteo, 2 Timóteo, não, 1 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 10. Para os devassos, 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, deixa eu voltar aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, agora vai, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, o que ele fez? Aboliu a morte. Antes da cruz, morto espiritualmente. Depois da cruz, vivos eternamente. Por quê? Porque na cruz, o meu e o teu Salvador aboliu a morte e trouxe o quê? A luz, a vida e a incorrupção. Pelo quê? Pelo Evangelho da Graça. Tá vendo aí? Antes da cruz, Efésios 2, morto espiritualmente. Depois da cruz, isto é graça, isto é revelação da graça. Depois da cruz, ele aboliu a morte. Na cruz, aboliu a morte. Aboliu ou não aboliu? O texto, Paulo diz que em Efésios, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz que ele aboliu a morte. E trouxe o quê? O que é que ele trouxe? E trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho de Cristo. Amém? Vá entendendo, vá guardando, vá examinando as Escrituras, porque você vai, ela vai manifestar, ela vai revelar vida e luz para o teu entendimento, ela vai abrir o teu entendimento. Amém? Agora, Efésios capítulo 2, ainda lá em Efésios, olha o que é que diz Efésios capítulo número 2, antes da cruz, morto, depois da cruz, vivo, para a glória de Deus. Efésios 2, o que a gente deu lá? Estávamos mortos. Versículo 5. Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos, tá lembrado? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos.
Olha o 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes da cruz, morto. Depois da cruz, ressuscitado com Cristo Jesus, para a glória de Deus. O nosso espírito que estava morto em Adão, em Cristo agora ele foi ressuscitado. Amém? Então vamos para o terceiro ponto. Há diversos pontos aqui. Antes da cruz, Satanás, né, que alguns dizem que é a lei, outros dizem que é a carne, né, e eu entendo Satanás como um adversário espiritual. Hoje, mais não. Mas antes da cruz, Satanás, ele dominava e reinava. Vamos ver no Antigo Testamento, Jó, vamos ver, Antigo Testamento, livro de Jó. Deixa eu achar aqui Jó, isso. Jó, capítulo de número 1, versículo 12. Jó 1, 12. O que é que diz Jó 1, 12? Antes da cruz, isso aqui, ó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás aqui tem mão. Né? Então, mesmo sendo, é uma linguagem figurativa para um ser espiritual, assim como para Deus. Deus é espírito, mas a Bíblia dá figuras a Deus, né? Como que Deus tem mão, como que Deus tem boca, como que Deus tem pés. Também dá uma linguagem figurativa para Deus, como se fosse uma galinha. Jesus disse que Deus, né, o pai queria colocar os filhos debaixo de suas asas, né, como o pintinho, como a galinha traz seus pintinhos. Então aqui, olha só, olha o sentido figurativo. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora outro versículo também, Jó capítulo 2. Vamos aqui agora para o capítulo de número 2 e ver também a ação de Satanás. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2 e o versículo de número 12. Olha só o que diz, versículo de número 12. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Deixa eu ver aqui, Jó 2, 7, perdão. Jó 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ok? Então, saiu Satanás, esse ser espiritual, da presença de Deus e feriu o servo de Deus, com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Isto antes da cruz. Agora, ainda Jesus falou um pouco sobre Satanás, o príncipe deste mundo. Está lá no Evangelho de João, o livro histórico de João. Ainda é aqui João, ainda é Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ainda era a lei de Moisés. João capítulo de número 12, né? João capítulo de número 12 e o versículo de número 31. João 12, 31. O que é que diz o versículo 31? Que diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Não terá mais ação. Ele será expulso, né? O príncipe deste mundo será expulso. Ele vai perder seu poder, ele vai perder a sua ação, certo? Então, vamos ver ainda Efésios, o que é que diz Efésios, capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, e o versículo de número 2, que diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O príncipe deste mundo, Jesus falou, e agora Paulo diz que é o curso deste mundo, segundo o príncipe. Olha Paulo concordando com Cristo, com Jesus. O príncipe deste mundo será julgado,
Paulo diz aqui, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes da cruz, ele operava. Aqui Efésios é depois da cruz, mas Paulo está dizendo que ele opera agora nos filhos. Agora estou falando depois da cruz para nós, eleitos, salvos em Cristo Jesus, ok? Agora, depois da cruz, vamos ver o que aconteceu com ele depois da cruz. Vamos lá. Antes da cruz ele operou. Mas ele operou com a vontade permissiva e soberana de Deus. Agora, antes da cruz. Ele era o Espírito que operava. Depois da cruz, como é que está Satanás? Como é que nós podemos ver Satanás? Vamos ver? 1 João, está aqui, ó. 1 João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, e o versículo de número 8. João 3, 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus se manifestou, foi para a cruz e ressuscitou para desfazer as obras do diabo. Vamos ver mais um versículo, o que aconteceu com ele depois da cruz ou na cruz. Então, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Antes da cruz, ele tinha ação. Depois da cruz, olha o que aconteceu com ele. Hebreus, vamos ver o que aconteceu com o diabo, Satanás. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Hebreus 2, 14, que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, olha só, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo, ele tinha o império da morte. E o que foi que Cristo fez com ele na cruz? Aniquilou, né? Cristo aniquilou o diabo, aquele que tinha o império da cruz. Então, para nós, o diabo está aniquilado, sem força, sem poder, sem ação. Para nós, a igreja de Cristo Jesus. Porque em nós opera a ação, a força, o poder do Espírito de Cristo Jesus, na igreja, na minha e na sua vida. Agora, o diabo ele foi aniquilado, perdeu a força, perdeu o poder, ele perdeu o campo, né, de ação, ele não tem mais ação contra a igreja, ele não tem força contra a igreja, ele não tem poder contra a igreja, porque a igreja tem o cabeça, é o Todo-Poderoso, é Cristo Jesus. Então, para nós, o diabo foi aniquilado. Amém? Glória a Jesus. Então, antes da cruz havia a lei de Moisés. Antes da cruz, vamos ver aqui Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Mateus 5, 17. Diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. Então, Jesus veio cumprir a lei, certo? Antes da cruz, vigorava a lei de Moisés com as suas ordenanças, seus mandamentos, seus sacrifícios. 613 preceitos da lei vigorava dentro da nação de Israel. Quem praticava os 613, ou pelo menos tentava praticar os 613 preceitos da lei de Moisés, eram os judeus. Foi dado à nação de Israel. Eu tenho um estudo muito bom sobre isso. Foi dada à nação, foi dada os preceitos, a lei, à nação de Israel, aos judeus. Então, antes da lei, antes da cruz,
estava em vigor a lei, estava na sua totalidade, na sua máxima, né? Com os sacrifícios, com as ordenanças. Eles cumpriam os mandamentos, ou tentavam cumprir, né, os mandamentos que estavam em vigor para os judeus. Antes da cruz, a lei. Pastor, e não mudou? Isso mudou? Mudou. O que aconteceu depois da cruz? Vamos ver aqui. Depois da cruz. Veja bem, anote isso aí. Antes da cruz, os mandamentos, a lei de Moisés. E depois da cruz? Vamos para Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 4. Olha que coisa linda. Porque o fim da lei é Cristo. Eita, que maravilha. Porque o fim da lei, a lei serviu de aio. Você vai ver isso já já, até Cristo, a lei serviu de aio, de tutor, né? Era como uma criança, ela levava as crianças à escola e voltava, né, na figura de um soldado romano. Serviu disso. Depois que cresceu, ele não precisa mais. Ele se domina, ele tem raciocínio, ele cresceu, ele amadureceu, ele não precisa mais da lei, porque ele tem agora o seu novo tutor, seu novo domínio, né? Ele tem agora a Cristo Jesus, o seu Senhor, o seu dono. Então a lei serviu disso, de levar o homem a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, a justiça agora, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Antes da cruz, a lei de Moisés. Depois da cruz, é o crer. Vale agora a fé em Cristo Jesus. Amém? O crer em Cristo Jesus. Antes, tem mais, pastor? Tem. Antes da cruz, havia práticas dos mandamentos de Moisés. Ainda em Romanos, capítulo de número 10, né, e o versículo de número 5. Olha só como funcionava antes da cruz. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Olha só, a justiça, isso aqui é muito importante, a justiça que é pela lei, certo? Dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela, né? Moisés descreveu isso aqui, que a justiça é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Romanos 10, 5. Agora, isso antes da cruz. Depois da cruz, pastor, mudou? Mudou. Vamos ver agora. Depois da cruz, olha agora o justo. Romanos, capítulo de número 1. Moisés disse que a justiça, aquele que praticasse a lei, ele era justo. Eu pergunto, alguém conseguiu praticar a lei, guardar a lei, toda a lei? Não. Não? Sim. O homem não. Humanamente falando, não. Só um conseguiu. O Cristo perfeito. O Filho de Deus. Jesus Cristo. Agora, antes da cruz, a justiça, Moisés disse, pela lei. E depois da cruz? Romanos capítulo 1, versículo 17. Aqui agora, depois da cruz. Olha o que é que Paulo diz. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus. Eita glória! A justiça de Deus. Aí ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mudou? Mudou. O justo, o homem não é mais justificado. O crente, o salvo em Cristo Jesus. Na antiga aliança, Moisés escreveu e ninguém cumpriu. Na nova, através do sacrifício de Cristo, tetelestai, na cruz do Calvário, ele nos justificou. E como nós agora somos justos diante de Deus, viveremos pela fé. O justo viverá pela fé. Tem mais, pastor? Tem. Antes da cruz, Jesus
era chamado de Jesus de Nazaré. Isso é importante. Por que Jesus de Nazaré? Porque foi o Jesus que serviu a lei. O filho de Maria, o filho do carpinteiro, nasceu pobre, nasceu com um corpo revestido de carne, né? Então, este era o Jesus humano, o Jesus judeu, né? O Jesus que praticava, ensinava e discutia a lei com seus contemporâneos, né? Com os judeus da sua época. Então, antes da lei, o Jesus humano, Jesus judeu, era chamado de Jesus de Nazaré. Guarde bem isso. Antes da cruz, Jesus humano, antes de Nazaré. Vamos ver isso aqui? Jesus de Nazaré. Vamos ver Marcos, capítulo de número 10. Isso é muito importante. Marcos 10, versículo 47. Marcos 10, 47. Olha só. Marcos 10, 47. E ouvindo que era o quem? Jesus de Nazaré, o filho do homem. Jesus de Nazaré, o filho do homem, certo? Jesus revestido de carne. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus era reconhecido entre seus irmãos e ali, naquela época, encarnado, Jesus de Nazaré. Pastor, depois da cruz, da ressurreição, mudou? Não é mais Jesus de Nazaré? Mudou. Vamos ver? Olha só, depois da cruz, como ele é agora reconhecido. Romanos, vamos ver aqui, Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo 7 e o versículo de número 4. Olha só, presta bem atenção aqui nesta revelação da graça. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Olha só, mortos para a lei. Pelo quê? Pelo corpo de Cristo. Romanos, ele está lançando aqui Romanos capítulo 6. E nós fomos sepultados na morte e ressuscitados. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Morremos com ele, ressuscitamos com ele. Morremos para a lei através do corpo de Cristo. Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Já não é mais do Jesus de Nazaré, o Jesus humano, o Jesus filho de Maria, mas que sejais de outro. Outro quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Olha que maravilha. Sejais de quem? De outro. Quem é o outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, servimos a quem agora? Ao Jesus ressuscitado. Não servimos mais ao Jesus judeu, não servimos ao Jesus filho de Maria, mas ao Jesus Cristo, ao Jesus ressuscitado, ao Espírito, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que era o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Servimos agora a esse Jesus, ao que ressuscitou da morte. Tá? O texto é bem claro, olha só. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei do corpo, para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. De outro. Que outro é esse? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, servimos agora ao Jesus ressuscitado. Amém? Agora, antes da cruz, o evangelho era o evangelho da circuncisão. Isto aqui é muito importante que você aprenda isto. Aprenda isto. O evangelho da circuncisão, só para judeus. Gálatas capítulo 2, olha só. Gálatas capítulo de número 2. Isto chama-se evangelho da circuncisão, ou o evangelho só para judeus.
Gálatas capítulo 2, versículo 6. Vamos entender isso aqui. Aqui também tem uma outra revelação nas Escrituras. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Paulo está aqui falando, escrevendo aos Gálatas a respeito de um encontro que ele teve com os primeiros apóstolos, com Tiago, com João e com Pedro. Olha o que ele está dizendo. E quanto àqueles quem? Tiago, Pedro e João. Quando Paulo teve um debate com ele, um encontro com eles, que eram as colunas da igreja de Jerusalém. Eram os representantes, os primeiros pais, os primeiros representantes apóstolos, discípulos de Cristo, que representaram a primeira igreja. O que é que Paulo está falando sobre ele? Olha só. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, ou nada me trouxeram, ou nada me acrescentaram, dependendo da tua tradução na tua Bíblia. Então, olha só o que Paulo... Vamos ler de novo aqui. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, né, não se me dá, ou diz, não me acrescentaram nada. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, nada me acrescentaram. Olha o 7. Antes, pelo contrário, quando viram Pedro, Tiago e João, os primeiros apóstolos, porque você vai ler o contexto e vai entender isso aqui. Quando os viram que o evangelho de quê? O evangelho da o evangelho da incircuncisão. O que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho que Paulo recebeu diretamente de Cristo por revelação. Isso aqui não foi por inspiração. Paulo não foi inspirado a escrever isso. Paulo foi levado ao terceiro céu e lá ele recebeu as revelações de Cristo. E dentre dessas revelações, Paulo recebeu este evangelho, estas boas notícias, para levar a quem? Incircunciso? Gentios, não judeus. Então o evangelho de Paulo era para os gentios, olha só. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha só, o evangelho a Pedro foi o evangelho da circuncisão. E o que é o evangelho da circuncisão, pastor? Era o evangelho que Jesus entregou ou revelou a Pedro, a Tiago, a João e aos demais apóstolos sem Paulo, o evangelho, as boas novas ou boas notícias somente para os judeus. Este evangelho foi só para judeus. O evangelho que os primeiros discípulos receberam, né, foi um evangelho revelado para os judeus. As boas novas para os judeus. Era o evangelho que tinha as práticas judaicas ainda. Agora, o evangelho da incircuncisão foi o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, revelado somente a Paulo para pregar e anunciar a salvação pela fé em Cristo Jesus, sem nenhuma obra da lei, sem nenhuma obra do judaísmo. Entendeu agora? Olha isso aqui. Então, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, me estava confiado, como a Pedro, né, o da circuncisão. Então, este evangelho aqui. Agora, veja o que diz Mateus. Olha como é verdade. Como é verdade que o evangelho de Jesus Cristo aos apóstolos sem Paulo era para judeus. Você vai ver isso aqui, ó. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo de número 1 ao 6. Olhe este evangelho da circuncisão. O evangelho, as boas novas, as práticas que Jesus ensinou aos discípulos, aos primeiros discípulos sem Paulo, somente para anunciar aos judeus. É este evangelho que quando Paulo chega lá em Gálatas, anos depois, né, que Paulo é convertido no caminho de Damasco, quando Jesus acrescenta a Paulo as revelações da graça de Cristo,
que é o evangelho para gentil, o evangelho da incircuncisão, e ele confronta Pedro, Tiago e João, né, que queriam empatar, implicar com Paulo. Aí Paulo diz, não, quem me revelou foi Cristo, o evangelho, a salvação aos judeus sem as obras da lei, sem as práticas da lei, sem dízimo, sem batismo, sem santa ceia, sem Páscoa, sem jejum, sem apresentação de criança, nada disso servia para gentio, porque o evangelho de Paulo é o evangelho de incircunciso, é o evangelho da salvação somente pela fé no sacrifício de Cristo. Olha só, vamos confirmar isso aqui. Olha o que é que Jesus dá ordem aos discípulos. Sem Paulo. Paulo não está aqui, mas está Pedro, está Tiago e está João, lá em, como eles estiveram lá em Gálatas capítulo 2. Versículo 1 de Mateus 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Leleu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, veja que Paulo não está aqui. Você não vê Paulo. Por quê? Porque Paulo recebeu sozinho, o último dos apóstolos, né? Foi considerado como um abortivo, que ele nasceu depois, prematuro, né? Aliás, sem esperança nenhuma, quando Cristo chamou ele como um abortivo. Cristo ressuscita Paulo no caminho de Damasco e dá as instruções para pregar aos gentios. Paulo não recebeu o evangelho dos judeus, ele recebeu o evangelho da graça de Cristo. O evangelho dos judeus é o evangelho do reino de Deus, que é diferente do evangelho da graça de Cristo Jesus. Aí ele diz, Jesus enviou estes 12, Tiago, Pedro e João estavam aqui, Paulo não estava, e lhes ordenou dizendo, não ireis pelos caminhos dos gentios. Não, aqui ó, não ireis pelo caminho dos gentios. Tá vendo a ordem? Tá vendo que é um evangelho à parte? É um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Paulo. Nem entreis na cidade de Samaritano, mas ide antes, o que? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque aqui é o evangelho do reino, é o evangelho da circuncisão, era um evangelho para os judeus. Jesus estava tratando com os judeus. E depois Jesus fez juízo quando ele voltou no ano 70 para fazer juízo a Israel quando o templo caiu no ano 70, ok? Então, aqui está o antes da cruz e o depois da cruz. Então, você viu que antes da cruz era o evangelho da circuncisão, só para judeus. Depois, o evangelho das obras da lei. Depois da cruz, era o evangelho da incircuncisão, para salvar tanto gentios, este evangelho da incircuncisão é ele que fala, que salva, tanto gentio como judeus. Amém? Gálatas capítulo 6, o capítulo 2, versículo 6 a 9, que agora é o evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos só para mais um e depois a gente faz o terceiro vídeo para a gente continuar. Amém? Em nome de Jesus. Antes da cruz, era a Páscoa judaica, conhecida hoje na religião evangélica, né? Você talvez pratica, como eu também já pratiquei, hoje eu não pratico mais, como a Santa Ceia, né? Então, antes da cruz, era a Páscoa, que a igreja, a religião evangélica, junto com a religião católica, deu continuidade ao judaísmo, praticando a Santa Ceia, que não encontra a Santa Ceia, né? É Páscoa, o que eles fazem é Páscoa, porque há o ritual, né? Ele é o simbolismo da Páscoa. Então, antes da cruz, Santa Ceia judaica ou Páscoa. Mateus 26, vamos ver aqui. Mateus capítulo de número 26, olha só, versículo de número
17, Mateus 26, 17. Olha só o que é que Jesus disse. Vamos lá. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres o quê? A Páscoa. Certo? Olha só. Comeres a Páscoa. Tá vendo? Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Era Páscoa ou não era? Os discípulos perguntaram a Jesus, ao mestre: Mestre, onde queres que façamos os preparativos para comeres ou comermos a Páscoa? Eu não quero falar sobre a história da Páscoa, onde nasceu, como nasceu, porque os judeus comemoravam, né, a Páscoa era dos judeus. Então a religião católica, a religião evangélica deram continuidade e apenas diminuíram e disseram, não, é Santa Ceia, que de santa não tem. Ceia não é santa, ceia é um jantar, né? É deipinon, no grego, que é jantar, né? Eles, às 6 horas da noite, eles têm esse mesmo costume, Jesus não mandou ninguém, para que ceiar? Se eles já ceiavam, né? Aquilo que eles fizeram quando Jesus repartiu o pão, né? Era para repartir a comida, matar a fome de quem estava com fome, né? Do necessitado. Dificilmente se faz isso hoje, a religião faz isso, né? Eles querem só cobrar o quê? O santo dízimo. Agora é santo dízimo do Senhor. É ou não é? Santo dízimo do Senhor. Santa ceia, santo dízimo, santa oferta, e assim vai santificando tudo no sistema religioso judaico. Mas vamos voltando para cá. Então, antes da cruz era Páscoa, que hoje é Santa Ceia. Depois da cruz, pastor, depois da cruz, Cristo nossa Páscoa é. Depois da cruz, 1 Coríntios capítulo 5, olha só, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, olha só, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, da antiga aliança, do antigo pacto, da velha Páscoa, da velha ceia. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Novo Testamento, novo pacto, nova aliança. Sai da letra, sai do sistema mosaico religioso e entra na graça agora, no reino de Cristo, na revelação da graça de Cristo Jesus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, olha só, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você entende isso? Que a nossa Páscoa é Cristo. O sacrifício de Cristo representa a nossa Páscoa pela fé. Você entende isso? Espero que você esteja entendendo, que Cristo esteja te trazendo luz. Amém? Então, antes da cruz era uma coisa, ou depois da cruz, agora nós estamos na nova aliança, no novo pacto, no evangelho da graça de Cristo. Amém? Se você está concordando, está gostando, está sendo alimentado, dá o like e se inscreva no canal e me ajuda em oração. Amanhã eu estou postando esse estudo e depois da manhã, no mesmo horário, sempre às 5h30, 6 horas da tarde, eu estou postando vídeo novo. Por isso que eu lhe peço, em nome de Jesus, se inscreva, me dá uma força aí no canal para a glória de Deus. Amém? Que Deus multiplique alargue o teu conhecimento em graça para a glória de Cristo.